Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula online. Eu sou Zelita Mello, estudo Teologia na Unicesumar e hoje nós vamos falar sobre um tema fascinante e muito importante, a teologia do profetismo pré-exílico. Nosso objetivo nessa aula é compreender o contexto histórico e cultural do período pré-exílico, identificar os principais profetas e suas mensagens, analisar as críticas que eles fizeram e refletir sobre a relevância desses ensinamentos nos dias atuais. Profetas estes que impactaram a história de Israel e que ainda possuem relevância nos dias atuais. A teologia do profetismo pré-exílico refere-se às crenças e ensinamentos teológicos dos profetas que atuaram no reino de Israel e Judá antes do exílio babilônico. Este período é marcado por uma série de profetas que foram enviados por Deus para advertir e exortar o povo de Israel e Judá sobre questões morais, éticas e espirituais. Nesta aula, iremos nos ater à compreensão do contexto histórico do período pré-exílico em Israel, identificar os principais profetas pré-exílicos e suas mensagens, analisar as críticas e exortações dos profetas em relação à sociedade da época e suas práticas religiosas. Por fim, iremos refletir sobre como aplicar os ensinamentos dos profetas nos nossos dias atuais. Vamos começar dando apenas uma pincelada geral sobre a teologia dos profetas pré-exílicos. Monoteísmo e exclusividade de Yahvé. Os profetas enfatizaram a exclusividade do Deus de Israel, Yahvé, e a condenação da idolatria e da adoração de outros deuses. Justiça social. Muitos profetas condenaram a injustiça social, a opressão dos pobres e a corrupção dentro da sociedade. Eles chamaram as pessoas ao arrependimento e à prática da injustiça. Culto verdadeiro e hipocrisia religiosa. Os profetas criticaram práticas religiosas vazias e superficiais, enfatizando a importância do culto verdadeiro que envolve o coração e não apenas rituais externos. Aliança e responsabilidade. Os profetas lembraram o povo da aliança entre Deus e Israel, enfatizando a responsabilidade do povo de viver de acordo com os termos dessa aliança, que incluía obediência a Deus e justiça para o próximo, juízo e esperança. Enquanto os profetas advertiam sobre o juízo iminente devido à desobediência do povo, também ofereciam esperança em um futuro restaurado e a promessa de uma nova aliança. Para começar, vamos falar sobre como foi o período pré-exílico no Antigo Israel. Esse foi um tempo de grande turbulência, marcado por crises políticas, sociais e espirituais e com a divisão do reino e a ameaça de impérios vizinhos como a Assíria e a Babilônia. Compreender o contexto histórico do período pré-exílico em Israel é fundamental para a compreensão das condições sociais, políticas e religiosas que influenciaram os profetas e suas mensagens. Vamos falar brevemente sobre alguns pontos-chave desse contexto. Primeiro ponto, divisão do reino de Israel. Após a morte do rei Salomão, o Reino Unido de Israel dividiu-se em dois, Israel ao norte e Judá ao sul. Esta divisão enfraqueceu as nações em face de ameaças externas. No Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus e Marcos, a palavra vai falar que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Segundo ponto, instabilidade política e conflito interno. Tanto Israel quanto Judá enfrentaram períodos de instabilidade política com frequentes mudanças de lideranças e golpes. Isso contribuiu para uma falta de coesão nacional e enfraqueceu a resistência contra inimigos externos. Terceiro ponto, ameaças dos impérios vizinhos.
Durante o período pré-exílico, Israel e Judá estavam frequentemente sob a ameaça dos poderosos impérios vizinhos, como a Assíria e a Babilônia, que posteriormente levou o povo para o cativeiro. Essas potências buscavam expandir seus territórios e impor tributos, levando a conflitos e submissões temporárias. Quarto ponto: sincretismo religioso. O povo de Israel tanto adoravam a Deus como a outros deuses pagãos e a eles também apresentavam sacrifícios. Quinto ponto: injustiça social e moral. A sociedade enfrentava problemas sérios de injustiça social, incluindo exploração dos pobres, corrupção entre as elites e práticas que violavam os princípios éticos ensinados na lei de Moisés. Agora vamos considerar qual era o papel dos profetas. No contexto histórico pré-exílico de Israel, os profetas desempenharam papéis fundamentais que podem ser resumidos da seguinte forma: mensageiros de Deus. Os profetas foram enviados por Deus como porta-vozes para transmitir mensagens divinas ao povo de Israel e Judá. Eles comunicaram a vontade de Deus, seus juízos e suas promessas, baseados na aliança estabelecida anteriormente. Denunciadores da injustiça e idolatria. Os profetas frequentemente denunciaram a injustiça social, a opressão dos pobres e as práticas religiosas corruptas. Eles não apenas apontaram os pecados do povo, mas também expuseram as consequências espirituais e sociais dessas transgressões. Chamados ao arrependimento e à obediência. Em resposta às condições morais e religiosas decadentes, os profetas chamaram o povo ao arrependimento e à renovação espiritual. Eles instaram Israel e Judá a abandonarem seus caminhos ímpios e a retornarem à fidelidade à aliança com Deus. Anunciadores de juízo e esperança. Os profetas proclamaram tanto o juízo iminente de Deus devido à desobediência persistente, quanto a esperança de restauração e renovação futuras. Mesmo em meio às advertências severas, eles ofereceram vislumbres de um futuro onde a justiça prevaleceria e a aliança seria renovada. Críticos das elites e líderes religiosos. Muitas vezes os profetas confrontaram diretamente as elites políticas e religiosas que perpetuavam a injustiça e a idolatria. Eles desafiaram o status quo e expuseram a hipocrisia daqueles que mantinham o poder, exigindo uma liderança que refletisse os valores de justiça e retidão. Modelos de integridade profética. Além de suas palavras proféticas, os próprios profetas frequentemente viviam de maneira a exemplificar os princípios que pregavam. Eles foram testemunhas vivas da mensagem que transmitiam, muitas vezes enfrentando oposição e perseguição por sua fidelidade a Deus. Em resumo, os profetas pré-exílicos desempenharam um papel vital na história de Israel e Judá, agindo como agentes de Deus para guiar, corrigir e restaurar a nação de acordo com os princípios da aliança divina. Dito isto, vamos falar sobre alguns dos profetas pré-exílicos mais relevantes e aqui destacamos Amós, Oséias, Isaías e Jeremias. Cada um deles trouxe mensagens específicas. Suas palavras ecoaram na história e continuam a nos desafiar a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Falando sobre Amós, ele denunciou a opressão dos pobres e a corrupção dos líderes. Oséias usou sua própria vida como metáfora para a infidelidade de Israel a Deus. Isaías profetizou tanto juízo quanto esperança. Jeremias advertiu o povo de Judá sobre a necessidade de se arrependerem de seus pecados e se voltarem para Deus. Ele enfrentou muitas dificuldades e perseguições por causa das suas mensagens.
Como vimos anteriormente, as mensagens desses profetas frequentemente eram focadas na denúncia da idolatria, injustiça social e corrupção. Em Amós 5:24 diz: Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. O povo de Israel tanto fazia sacrifícios a Deus no deserto, mas também carregava imagens de Moleque e outros deuses. Lá em Oséias 6, de 5 a 6, vai dizer: Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Essas passagens mostram a ênfase na justiça e na verdadeira adoração. O Senhor não rejeita os sacrifícios, sim o ritualismo e a adoração sem base no conhecimento de Deus, que não é acompanhada de fidelidade e amor. Oséias e Amós denunciaram a idolatria e a justiça social em Israel e Judá. Em Isaías 1, de 16 e 17, vai dizer: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai as causas das viúvas. Isaías profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, enfrentando a corrupção e a decadência moral da sociedade. Agora nós vamos ler em Jeremias 31, de 31 a 34, que fala: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Portanto, eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias foi chamado a proclamar a iminente queda de Jerusalém e o exílio do povo de Judá. A nação israelita estava cheia de violência, idolatria e imoralidades. O rei e a liderança de Israel negligenciavam a nação em busca de poder e viviam na devassidão. Israel estava enfraquecida e sendo devorada pelas nações vizinhas. Procuravam solução em todo lugar, menos no Senhor. As mensagens dos profetas pré-exílicos eram profundamente enraizadas em questões sociais e éticas, apontando para a necessidade de justiça, misericórdia e fidelidade a Deus. Agora vamos refletir como esses ensinamentos podem ser aplicados nos dias de hoje. As críticas dos profetas à injustiça e à corrupção são extremamente relevantes em nosso contexto contemporâneo. Vale ressaltar que suas mensagens e ações continuam a inspirar reflexão e mudança espiritual até os dias de hoje. A idolatria, a corrupção, a injustiça social e a rebeldia estão presentes nos dias atuais. Os que se dizem cristãos, que estão dentro das igrejas, criticam os israelitas por todas as suas práticas depois do tanto que Deus fez por eles, mas têm se esquecido do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós e idolatram bens materiais, cantores gospel, pastores, etc. Cedem à corrupção pelo poder, à ascensão no trabalho, na política e até dentro da hierarquia eclesiástica. Se importam em ter e não em ser. Ser como Jesus ensinou para que fôssemos. Precisamos ser vozes de justiça em nossas comunidades e viver de acordo com os princípios de retidão e fidelidade a Deus. Finalizando, eu gostaria de propor uma atividade prática.
Escolha uma passagem de um dos profetas pré-exílicos e reflita sobre como ela pode ser aplicada na sua vida hoje. Qual injustiça você pode ajudar a combater? Como você pode ser mais fiel a Deus em suas atitudes diárias? Reflita. Obrigada pela participação de todos. Espero que esta aula tenha sido esclarecedora e inspiradora. Os ensinamentos dos profetas pré-exílicos nos inspiram a ser agentes de transformação em nosso tempo, promovendo o reino de Deus em nossas relações, comunidades e nações. A teologia do profetismo pré-exílico nos confronta uma urgência de ouvir a voz de Deus em meio às injustiças e desigualdades da nossa sociedade, buscando agir com compaixão, integridade e compromisso com a palavra de Deus. Lembrem-se que a teologia do profetismo pré-exílico não é apenas uma lição do passado, mas uma chamada à ação no presente.